A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou aqui para gravar mais este vídeo, né? E quero falar assim, meus irmãos, algumas coisas que é preciso ser falado, né? Nós não podemos se calar. Nós não podemos se calar, meus irmãos. Mas não estou aqui para essa minha contenda no meio dos irmãos. Não estou aqui para arrumar briga. Não, não é nada disso. Somente para falar algumas coisas. Para ver se a gente chega, né? Chega a um acordo, né? Chega a algum acordo. Porque tá difícil, viu? Tá difícil, povo de Deus. O povo de Deus tá, meus irmãos, assim, de uma forma que, olha, tá complicado. Tava vendo um vídeo aí, meus irmãos, do Eric Ribeiro, né? Uma live, né? E ali, meus irmãos, ele tava numa live com uma irmã aí, que eu não lembro agora o nome. E que essa irmã estava muito furiosa com Francisco Evangelista. E aí, meus irmãos, o Francisco Evangelista falou que essa irmã faltava 40 inscritos, né? Para fechar 1000 inscritos. Porque esse é o total que o YouTube pede para poder monetizar o canal, né? E aí ele vai e pede para seus inscritos se inscrever no canal dessa irmã. E aí quase 200 pessoas se inscreveu no canal dessa irmã. E aí o Eric Ribeiro diz, eu vou falar, a gente faz isso porque está falando a verdade. Então veja, meus irmãos, que o erro para esse povo está se tornando verdade, né? O erro está se tornando verdade para esse povo. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo, ele não veio aqui na terra para fundar duas igrejas. Ele veio aqui na terra para fundar somente uma. Somente uma. E quem faz essas coisas está dividindo a obra. E isso é um perigo muito grande, porque lá no Apocalipse capítulo 12, a Bíblia nos diz que Satanás ele foi expulso lá do céu e trouxe a terça parte das estrelas de Deus, né? Que são os anjos, e jogou aqui para a terra. Por quê? Porque ele dividiu a obra. Isso, Eric Ribeiro, que você faz é dividir a obra, viu? Cuidado. Cuidado, porque Deus não chamou ninguém para dividir a obra de Jesus. Ele fundou somente uma igreja aqui na terra, não fundou duas. A ordem de Deus é que a gente tenha amor para com o próximo como a nós mesmos. Não é dividir a obra, eu vou ajudar esses aqui porque esses estão do meu lado. Aqueles que estão lá do outro lado, que são da sua doutrina, não precisam ser ajudados. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Você está se tornando um divisor da obra de Deus. E isso é um perigo muito grande. Eu estou gravando esse vídeo aqui, não é para arrumar confusão com você, não é nada disso. Mas somente te orientando. Te orientando, né? Porque assim, meus irmãos, como a gente quer ser salvo, a gente quer que todos também sejam, né? Assim como eu quero ser salvo, eu quero que você seja salvo também. Mas isso que você fez é divisão. Jesus Cristo ele não veio aqui na terra para fundar duas igrejas. Ele veio para fundar somente uma, não foi duas.
Quando a pessoa abre a boca para dizer, olha, vamos ajudar esse povo aqui, ou essa pessoa aqui, está do nosso lado, fala a verdade, isso é divisão. E o primeiro divisor foi Satanás. Isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande, a pessoa se tornar um divisor na obra de Deus. Jesus, ele não quer isso, ele quer o povo dele tudo unido. Ele não ordenou isso aí, que você tem que ajudar uns e outros você desprezar. Vamos ajudar esse porque isso aqui está do nosso lado, aquele outro lá não está do nosso lado porque é da doutrina. E o pior, coisas que vocês dizem aí que é usos e costumes, se a gente for meditar direitinho mesmo, não é costume. Não é uso e costume. Não é. O Francisco Evangelista, ele está sendo bombardeado, né? Bombardeado porque ele está pregando contra a vaidade. E tem que pregar mesmo, né? Tem que pregar mesmo. E por que, meus irmãos, que essas mulheres, elas querem continuar sendo da casa de Deus, cheio de vaidade? O batom, é brinco, é isso, é aquilo. Porque vem lá do mundo e muitos pastores não têm coragem de pregar a sã doutrina. E aí então elas vão se acomodando. E aí não querem tirar essas coisas fora. Mas tem que pregar mesmo, meus irmãos, porque Deus, ele quer a gente no nosso natural. Como por exemplo, meus cabelos aqui está começando a ficar branco. Se eu pintar ele de preto, então eu não estou aceitando o natural de Deus. O natural de Deus eu não estou aceitando. Eu estou desobedecendo, eu estou em guerra contra Deus. Será que eu venço Deus? Será que eu venço? Se eu pegar guerra com Deus, será que eu venço? Então Deus, ele quer a gente no nosso natural. Eu não posso pintar aqui meus cabelos de preto, porque ele só ordenou duas cores. Está escrito em Mateus capítulo 5 e versículo 36. Vós não podeis tornar um cabelo nem preto nem branco. Então Jesus, ele quer a gente com o nosso natural, assim como ele fez. E aí coisas que vocês falam, que é usos e costumes, se a gente for meditar direito, não é usos e costumes. Eu estava observando, meus irmãos, uma vez lá no Nordeste, uma menina que ela estava ali, quando ela estava ali com seus 8 anos de idade, seus 9, seus 10, observando. E ela não tinha, né, essas coisas aí, brinco, batom, ela não tinha nada disso. E aí, meus irmãos, quando ela chegou aí nos seus 12 anos, ela colocou o brinco pela primeira vez. Uns brincão assim. Aí, meus irmãos, achei aquilo lá ridículo. Ridículo, por quê? Porque saiu do seu natural e foi para as coisas, né, que pertencem ao mundo. Ou seja, ela já estava querendo sair do seu natural para se aprofundar no mundo. Então veja que não é uso e costume, porque quando é que a mulher começa a usar essas coisas? Quando ela chega ali seus 12 anos, que o diabo começa a jogar suas setas, né? Setas de que ela tem que namorar, que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Começa a jogar suas setas. Então essas coisas entram pela malícia, né? E a malícia não é de Deus, a malícia é pecado. A malícia é pecado. Então brinco, batom, essas coisas começam a entrar pela malícia. Quando a criança tem ali seus 8 anos de idade, não desperta esse desejo nela. Quando está com seus 9, não desperta. Só quando ela começa a despertar um desejo assim de namoro,
é que ela começa a querer usar suas coisas. Então essas coisas começam a entrar pela malícia. Então veja que não é usos e costumes. As pessoas pensam que é usos e costumes, porque faz tantos anos que ela usa, que ela esqueceu como foi que entrou pela primeira vez. Ela esqueceu como foi que entrou essas coisas. Mas se ela lembrar como foi que entrou pela primeira vez, ela vai descobrir que entrou pela malícia. Ela começou a usar essas coisas quando ela começou a sentir desejo, de namoro, essas coisas assim. Então são coisas que vêm lá do mundo e que entrou por causa que ela começou a ter desejo dessas coisas aí, de namoro, essas coisas por aí assim, né? Então veja que não é usos e costumes. E aí, meus irmãos, a pessoa vai pro mundão, né? Com essas coisas aí. Batom, brinco. Entra essas coisas por causa do desejo, né? De namoro, essas coisas. E elas vai pro mundão. E aí alguém prega para ela, ela vem, aceita Jesus Cristo. Jesus Cristo lava ela de novo com seu sangue. E aí, Jesus agora quer que ela permaneça com essas coisas? O que Jesus falou para aquela mulher que foi apanhada em adultério? Jesus Cristo falou assim para ela: vai e não peques mais. Vai e não peques mais, foi o que Jesus falou. Então como é que Jesus lavou você daquilo ali? Foi uma coisa que entrou assim pela malícia, quando você sentiu desejo de namoro, essas coisas, você quis se enfeitar, entrou pela malícia. Como é que Deus não quer que você tire isso fora, né? Então veja que isso não é uso e costume. Então Francisco Evangelista está certo combater nessas coisas, porque são vaidade. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo ele não veio fundar duas igrejas na terra, não. Jesus Cristo ele veio fundar somente uma. Somente uma. E ele quer união no meio do povo de Deus. Quer união. O pessoal está brigando por besteira, né? Está brigando por besteira. Porque você brigar com seu irmão em Cristo por causa de um brinco, por causa de um batom, isso é brigar por besteira, meus irmãos. Isso é brigar por besteira. E se Deus jogar a pessoa lá no inferno por causa disso? E aí? Quando chegar lá, o que é que a pessoa vai falar? Meu Deus, eu podia ter realmente ter largado isso. Com certeza a pessoa vai entrar em desespero, né? Me perdi por causa disso, eu podia ter tirado isso, mas aí já é tarde, né? Então a gente vem aqui para falar das maravilhas de Deus. A gente não vem aqui para contender, não vem assim para colocar contenda no meio do povo de Deus. A gente não vem aqui para arrumar briga. Mas o meu intuito aqui é de orientar as pessoas dentro da palavra de Deus, querendo que elas se unam, né? Eu achei muito ridículo isso que o Eric Ribeiro fez ontem. Pediu para que as pessoas se inscrevessem no canal dessa irmã, porque estava do lado dele. E ali quase 200 pessoas se inscreveram, né? No canal daquela irmã. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra de Deus ensina para ter amor para com o próximo, como a nós mesmos. Não manda fazer divisão, fazer grupinho. Isso aí quem fez foi Satanás lá no céu, e ele foi expulso de lá por causa disso, né? Ele trouxe a terça parte das estrelas de Deus. Está escrito lá no Apocalipse, capítulo 12. E aí, meus irmãos, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5 e versículo 38 e 39, que diz assim:
Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Meus irmãos, veja aqui que no capítulo 38, versículo 38, quer dizer, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui Jesus estava se referindo ao Velho Testamento, né? Por isso que eu sempre digo que Jesus Cristo ele não cumpriu com a lei. Ele veio para cumprir com as profecias que falavam dele, né? Por isso que eu falo sempre, porque ele diz aqui: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí no 39 ele diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, como é que Jesus cumpriu com a lei dessa maneira, né? Porque o 38 diz: olho por olho e dente por dente. Ou seja, se alguém desse uma tapa na pessoa, a pessoa podia dar-lhe outra também. É isso que o 38 está dizendo. Mas já no 39, Jesus já dá outro ensinamento. Por quê? Porque a lei é uma coisa e o evangelho já é outra coisa que não tem nada a ver, né? 39 diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Olha, ensinamento totalmente diferente do Velho Testamento, né? Eu sempre falo, o Velho Testamento de Jesus vai cumprir no milênio. Sempre falo isso, né? E eu falo isso com base nas Escrituras, com base nas leituras que eu faço, né? E aí, meus irmãos, a gente vê a falta de cumprimento desses dois versículos. Eu vi aí o Sandro Boza, né? Falando do Francisco Evangelista. Meus irmãos amados, eu fiquei em choque, né? Eu fiquei em choque, porque como é que você faz um vídeo daquele contra o seu irmão? Xingando o seu irmão de tudo quanto não presta, né? E às vezes por causa de besteira, né? Cadê o cumprimento desse versículo 39, né? Porque aqui não está falando de aqui não está falando fisicamente. Se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. Não está falando fisicamente, mas está falando sobre essas coisas, né? E alguém te machucou com palavra, você não revidar. É isso que o versículo está falando. E aí, meus irmãos, fiquei em choque com aquele vídeo do Sandro Boza, falando do Francisco Evangelista. Ele estava desconhambando o Francisco Evangelista. E eu fiquei em choque. Digo, meu Deus do céu, pastor, né? Que disse que já pregou até fora do Brasil. Para que isso, né? Cadê o cumprimento da palavra de Deus? Por isso que Jesus diz: se alguém ensinar e cumprir, isso é grande no reino de Deus. Mas se pregar e não cumprir, ele não é nada. A gente encontra isso aqui também no capítulo 5 de Mateus, né? E aí, meus irmãos, fiquei em choque, né? Com aquele vídeo, né? Eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né, com o povo de Deus? Para que fazer um vídeo desse assim, né? Para quê? E muitas das vezes, meus irmãos, uma pessoa às vezes se abate com um vídeo assim e ele volta para trás, volta para o mundo, não é? Volta para o mundo. E aí Jesus agora quer que a pessoa vá atrás, porque Deus trouxe lá do mundo, né?
perdoou os pecados da pessoa, lavou com seu sangue, e agora vem uma pessoa e joga de dentro para fora, né? Porque já é difícil você trazer lá de fora para dentro da casa de Deus. É muito difícil. Aí depois que está da casa de Deus você quer jogar para fora, você acha que Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar e o preço vai ser grande, né? Então, meus irmãos, o meu intuito aqui não é essa minha contenda, briga, confusão. Mas o meu intuito aqui é sempre estar aconselhando, falando da palavra de Deus, para ver, né, se o povo assim, meus irmãos, chega a um acordo, porque o negócio está feio no meio dos irmãos. Então, meus irmãos, fica aí, né, esse pequeno vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. E não se